Na primeira mensagem dessa série, vocês viram com o pastor Heber, quando Jesus Cristo se levantou em alto e bom som, disse: eu sou o pão da vida. Na semana passada, nós vimos como ele, diante daquele povo que estava na festa das cabanas ou dos tabernáculos, iluminados por uma luz natural, ele disse: eu sou a luz do mundo. Hoje nós vamos voltar a nossa atenção para o fato de que ele de fato é o bom pastor e a porta das ovelhas. Nós vimos na semana passada que quando Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a vida da luz, nós vimos que a metáfora da luz, ela está impregnada de elementos do Antigo Testamento. A glória do Senhor, ela se manifestava através da luz e representava a própria presença salvífica de Deus, enquanto Deus conduzia o seu povo pelo deserto através da coluna de fogo. Nós vimos que no Antigo Testamento, a palavra do Senhor, a lei de Deus, era entendida como sendo luz. O salmista, no Salmo de número 119, versículo 115, 105, melhor dizendo, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Sim, a palavra do Senhor, ela ilumina o nosso caminho, ela nos conduz ao Senhor. Então, de forma sintética, nós poderíamos dizer que luz do Antigo Testamento, ela basicamente se referia a três coisas: a presença do próprio Deus, a sua salvação e a sua revelação. Por essa razão, quando Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo, é como se ele estivesse dizendo: eu sou o próprio Deus que agora estou no meio de vocês, eu sou o ápice da revelação, e eu sou também o caminho de salvação. A fim de evidenciar que de fato ele é a luz do mundo, no capítulo de número 9, ele cura um cego de nascença. E ele traz então a luz à vida desse homem. Em um primeiro momento, apenas fazendo isso fisicamente, apenas abrindo seus olhos para que ele possa ver a luz desse mundo. E em um segundo momento, abrindo seus olhos para que ele possa ver a luz espiritual que trará uma nova vista de tudo à sua volta. E ele fez isso também para mostrar a diferença que há entre aqueles que o reconhecem como luz, que agora estão iluminados por ele mesmo, e aqueles que, mesmo olhando para a luz, decidem continuar vivendo em trevas, que é o caso dos seus inimigos, dos fariseus. E o capítulo de número 9, então, nos apresenta uma narrativa curiosa e um tanto quanto cômica. Porque depois que Jesus fez esse sinal, a notícia se espalhou por toda a redondeza. E as pessoas então ficaram curiosas em saber o que estava acontecendo. A vizinhança não acreditou muito no que Jesus fizera, e elas chegaram a questionar se de fato aquele era o próprio cego. A notícia chegou então aos fariseus, e eles foram então questionar aquele homem, e disseram: diga-nos como foi que ele fez isto. E ele diz: eu não sei. E eles começaram a apertar esse homem: fale a verdade, não minta, nós sabemos que esse homem é um pecador. E ele dizia: eu não sei se ele é um pecador, eu não entendo muito dessa ideia de teologia, eu sou apenas um mendigo, a única coisa que eu sei é que eu era cego, mas agora eu vejo. E eles foram então questionarem a família daquele cego. A família deu uma resposta superficial. E o versículo de número 22 do capítulo de número 9 diz a razão pela qual a família respondeu superficialmente a essa questão. É nos dito o seguinte: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. E eles temeram. E eles disseram: não, vamos voltar para ele é de maior.
Ele já pode dar razão de tudo que está acontecendo com ele. E eles voltaram ao cego. E eles questionaram novamente. E ele falou: eu já disse para vocês, eu não sei como essas coisas aconteceram. A única coisa que eu sei é que eu era cego, mas agora eu estou vendo. Vocês estão perguntando isso porque vocês também querem se tornar seus discípulos? E eles disseram: nós somos discípulos de Moisés, porque nós conhecemos a Moisés e sabemos de onde ele veio e para onde ele foi, mas esse nós não conhecemos. Nós não queremos ser discípulos desse homem. E aí é nos dito então que eles, irados, porque esse mendigo, ele se colocou em uma situação de mestre, porque ele que está apontando o caminho da luz, eles expulsaram da sinagoga. Chegamos no capítulo de número 9, versículo de número 35. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 9, versículo de número 35. Agora é o encontro de Jesus novamente com o cego e com todos aqueles que estão questionando o sinal que ele acabara de fazer. E o texto nos diz: Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse-lhe Jesus: você o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E ele fez o que todos deveriam fazer, e o adorou. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizendo isso, e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a vocês que dizem que estão na luz, a vocês que dizem que são discípulos de Moisés, a vocês que dizem que andam na luz, a culpa de vocês então permanece. E aí então o ponto é apresentado e o palco é feito para que o contraste então venha à tona. Preste atenção nisso para você entender agora o próximo texto da nossa mensagem nessa manhã. O homem curado foi tratado de forma rude pelas autoridades religiosas e expulso da sinagoga. O que João escreve em seguida, que será o texto que nós vamos estudar essa manhã, é que muitos ladrões e assaltantes, os maus pastores de Ezequiel, capítulo de número 34, que nós acabamos de ler na nossa liturgia, neste caso os fariseus, maltratam as ovelhas e até mesmo as expulsa do aprisco, enquanto o bom pastor guia as suas ovelhas para fora do aprisco e para dentro do seu próprio rebanho, e lhes dá vida, isto é, proteção, pastos verdejantes e águas tranquilas. A maneira como Jesus vai dizer isso que eu acabei de falar a vocês, é através de uma metáfora. O texto que nós vamos ler agora, apesar de muitos estudiosos tratar como sendo uma parábola, na verdade parábolas não são comuns no texto de João, no quarto evangelho. No sinótico sim, elas estão presentes, mas no evangelho de João não. O que nós temos aqui então é simplesmente uma apresentação de Jesus através de metáforas. É um discurso simbólico. E ele diz, leve seus olhos ao capítulo de número 10. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 18. João 10, de 1 a 18. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta,
mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado ou o mercenário não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho uma autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Nessa manhã, como eu tenho feito sempre, eu vou fazer basicamente 3 coisas. Primeiro, nós vamos dar uma olhada no contexto como nós já fizemos. Segundo, nós vamos entender o texto. E terceiro, nós vamos aplicar o texto. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é o fato de que, eu queria chamar a sua atenção. Ok. Eu queria chamar a sua atenção para algo que é muito interessante para que você entenda o que está sendo dito aqui. Não há como nós compreendermos esse texto se nós não olharmos para a realidade do cuidado de ovelhas no Oriente Médio, principalmente no primeiro século. Um autor, ele disse que esse texto aqui, ele pode ser compreendido olhando para basicamente 3 seções. E essas seções, elas nos apresentam a rotina de um pastor, do dia a dia de um pastor. Em um primeiro momento, do versículo de número 1 até o versículo de número 6, nós podemos olhar que o texto reflete essas rotinas matinais de um pastor. No segundo momento, na segunda sessão, nós podemos perceber que agora o que é descrito por Jesus, isso ocorre no final do dia, no campo, quando o pastor então reúne as suas ovelhas num pasto e ele se torna a verdadeira porta para o abrigo dessas ovelhas. A terceira sessão, do versículo de número 11 até o versículo de número 18, é na verdade uma canção que amplia as verdades já apresentadas.
Então, esse texto é dividido em 3 partes. A primeira sessão, versículo 1 a 6. A segunda sessão, versículo 7 a 10. A terceira sessão, versículo 11 a 18. E esse texto fala basicamente de 3 coisas. A primeira delas, as credenciais do bom pastor. Nós veremos isso do versículo 1 até o versículo de número 6. A segunda, a missão do pastor. Nós veremos isso do versículo 7 até o versículo de número 10. E finalmente, a singularidade do pastor. E aí nós veremos isso dos versículos de número 11 até o versículo de número 18. Vamos então à primeira sessão, as credenciais de um pastor. A cena descrita aqui é a seguinte: toda manhã, o pastor ele ia até uma espécie de curral, dizendo isso em termos modernos, a fim de buscar as suas ovelhas. Naquela época era comum você partilhar do curral. Então nesses currais, haviam várias ovelhas, de várias famílias. E na porta, alguém que ficava ali durante a noite, cuidando da entrada. Pela manhã então, o pastor chegava, e ele se identificava. E ele então chamava as suas ovelhas. E as suas ovelhas vinham e o seguia. Era comum então, a primeira coisa que ele fazia era dar de beber para as ovelhas. E aí você imagina vários pastores na beira de um lago, dando então de beber para várias ovelhas. Elas se misturavam novamente. E é nos dito então que o pastor, de uma maneira muito simples, dava o seu chamado. Era feito normalmente através de alguma expressão ou o uso de alguns apitos, ou chamando a ovelha, como nós veremos, pelo próprio nome. E o que acontecia? As ovelhas simplesmente, elas iam se ajuntando e se unia àquele pastor, que saía então para o pasto, a fim de alimentá-las. Jesus pega então esse pano de fundo histórico para se apresentar como sendo o bom pastor. O pastor que cuida das suas ovelhas e o pastor que tem as verdadeiras credenciais para fazer isso. É por essa razão que ele diz no versículo de número 1 e no versículo de número 2, que ele é aquele que chega, que o verdadeiro pastor é aquele que chega pela porta. Aquele que não é pastor, ele tenta fazer 2 coisas: ou ele tenta entrar no local onde as ovelhas estão reunidas, a fim de roubá-las, ou ele, sem sucesso, tenta dar uma de pastor e chamar essas ovelhas, e elas não a seguem. Mas Jesus diz, o verdadeiro pastor é diferente. Quando ele chega, versículo de número 3, o porteiro logo lhe reconhece, sabe quem ele é, e abre as portas do aprisco para que ele possa entrar. A prova que de fato esse pastor é o pastor desse rebanho, se dá ainda de que quando ele chama as suas ovelhas, elas então seguem o seu chamado. Eu não sei se você já viu essa cena, a internet está cheia dessa cena. Há vídeos, e esse é um desses, ele é maior do que está apresentado aqui. E nesse vídeo, por exemplo, é apresentado várias pessoas que chegam antes para poder falar com as ovelhas. E elas chamam as ovelhas, e elas tentam até mesmo imitar a voz do pastor. E curiosamente, as ovelhas continuam comendo normalmente, até que o verdadeiro pastor chega, e ele dá o primeiro grito. E o que acontece? Logo as ovelhas, elas levantam a cabeça, e ele continua a chamá-las, e elas começam a vir à sua presença, se reunirem ao seu lado, e elas então começam a seguir o pastor, porque sabe que ele irá alimentá-las, sabe que ele irá cuidar de cada uma delas. Você poderia passar o dia inteiro aqui chamando essas ovelhas, mesmo que você soubesse o nome de cada uma, mas elas não seguiriam a você. Você poderia ficar aqui o dia inteiro usando as mesmas expressões do pastor dessa ovelha, que elas não seguiriam a você. Mas a voz do pastor, curiosamente, elas seguem. E fazem isso instantaneamente.
E Jesus está dizendo: eu tenho as credenciais para poder chegar nesse rebanho e chamar as minhas ovelhas. Observe vocês que eu sou conhecido por aqueles que são os verdadeiros cuidadores dessas ovelhas. Eles me reconhecem, eles abrem a porta do aprisco. E quando eu chamo, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. E elas vêm, e eu as chamo, e faço isso chamando-as, até mesmo pelo nome. Sim, isso era muito comum, e ainda é muito comum entre os pastores. Eles nomeiam as suas ovelhas de acordo com as características. E eles dão nome às suas ovelhas. E elas reconhecem a sua voz e o seu chamado quando eles a chamam pelo seu nome. Isso quer dizer que Jesus, ele nos conhece, e nos conhece muito bem. E ele tem um nome para cada um de nós. Eu não sei se é de acordo com as nossas características, e eu espero que não, hein? Senão seria iradinho daqui. E ele conhece, e ele chama cada um pelo nome. Ele conhece quais são os seus. É curioso observar que no capítulo de número 5, Jesus está chegando, e há uma grande multidão. E lá, sentado, havia um homem que estava com certa enfermidade, com certa deficiência, há muito tempo. E a narrativa de João é muito curiosa, porque ele diz que Jesus, vendo, sim, ele é aquele que vê todas as coisas. E diz ainda que ele também, sabendo, sim, ele é onisciente, é aquele que conhece todas as coisas. Ele se aproxima daquele e diz: você quer ser curado? E ele diz: sim, Senhor. Claro que eu quero, Senhor. E diz-nos o texto que Jesus Cristo cura aquele homem. Você já observou e já pensou nesse fato de que, de fato, Jesus é aquele que conhece profundamente cada um de nós? Sim, ele vê o que ninguém vê, ele sabe o que ninguém sabe, mas ele é aquele que é poderoso para dar o cuidado necessário que cada um de nós precisa. Ele é aquele que conhece o seu rebanho. Isso quer dizer que ele conhece você. Ele sabe o seu nome. Você faz parte do seu rebanho. Isso quer dizer que o que esse texto vai nos apresentar tem a ver e muito com você. Jesus então é apresentado aqui como sendo aquele que tem as credenciais necessárias para cuidar do seu rebanho. Além disso, Jesus usa esse discurso simbólico, não uma parábola, mas esse discurso simbólico para interpretar o que acabou de acontecer com esse ex-cego. O judaísmo descrito como um curral de ovelhas, mas nem todas as ovelhas que estão ali pertencem a Jesus, mas há algumas que pertencem a Jesus. E ele chegou para separar essas ovelhas, para no meio da multidão dizer: venham, sigam-me. E agora as suas ovelhas estão ouvindo a sua voz, as ovelhas estão ouvindo o seu chamado e as ovelhas estão seguindo. Mais uma vez acontece no Evangelho de João, o que é comum até aqui. Versículo de número 6. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estavam falando. Aquilo que Jesus estava dizendo, toda essa ilustração não fez nenhum sentido para esses homens. Então, é-nos dito uma segunda coisa, e aí nós então passamos para a segunda parte da nossa mensagem, que apresenta a missão do pastor. E aí ele diz então, veja o versículo de número 7. Eu sou a porta das ovelhas. Agora o cenário muda da vila para o deserto. Agora não é mais a rotina matinal de ir até a vila, de ir até um curral e buscar a ovelha, e ser identificado pelo porteiro e chamar as ovelhas.
Aqui agora o pastor já está num pasto, e ele já está andando com as suas ovelhas. Em alguns momentos do ano, ele tem que ir cada vez mais para longe da aldeia, porque a grama de perto já foi comida pelas ovelhas, e ele tem que agora fazer longos percursos. E agora ele precisa muitas vezes ir para bem longe do lugar onde ele conhece. Qual é o perigo aqui? Ladrões, animais selvagens, cobras, tempestades súbitas de areia, escassez da água, rochas soltas, calor de forno, ameaças em potenciais. Agora fazem parte do novo cenário. E o seu pastor então conduz as suas ovelhas. Em muitos momentos, ele precisa dormir no próprio campo, no próprio pasto, normalmente no meio de um deserto. E como se proteger? O pastor então fazia algo que é até hoje muito comum entre muitos pastores. E se você gosta de programas de animais como eu gosto, você talvez já tenha visto isso. Eles então faziam um grande cercado de pedras. Encontravam pedras soltas e eles faziam esse cercado. E por cima dessas pedras ele colocava uma espécie de muro de espinhos, uma espécie de cerca de arame farpado. O objetivo era evitar que algum animal ou algum assaltante pudesse adentrar para o abrigo. A preocupação era maior contra os lobos. E ali então, na porta daquele abrigo, o pastor fazia alguma coisa que interrompesse a passagem de forma bem provisória, porque tudo isso aqui, às vezes era feito apenas para 1 ou 2 noites, não era um abrigo permanente, era bem temporário, por isso, bem simples, bem improvisado. E o pastor então, era aquele que para cuidar das suas ovelhas, dormia na porta, no lugar mais vulnerável. E agora Jesus diz, ele levanta e diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou aquele que estou aqui para cuidar das minhas ovelhas. Jesus de fato é aquele que protege aqueles que são seus. Mas não apenas isso, a ilustração da porta não é apenas para mostrar esse cuidado e essa proteção. O texto nos diz que ele fala que ele é essa porta também de passagem. É por onde a ovelha entra e sai. E o que ele está dizendo é que ele de fato ele é essa porta de salvação. Você não consegue adentrar para dentro do abrigo se você não passa por essa porta que é Jesus. E daqui nós tiramos algumas coisas. A primeira é que você naturalmente sempre está do lado de fora do abrigo e precisa de Jesus para poder ter abrigo. Você não é aquele que já nasceu dentro do abrigo. Não. Você naturalmente está do lado de fora, entre os lobos, entregue à sua própria sorte. E você precisa passar por essa porta, se você de fato quer ter abrigo. Mas muito mais do que isso, Jesus não é apenas o caminho para a salvação e para o abrigo. Como ele mesmo vai dizer, ele é a própria vida para as suas ovelhas. Ele veio para dar essa vida. E por que agora essa ilustração da porta é tão importante para elucidar esse tema da vida plena? Preste atenção. Você não consegue vida o tempo todo dentro do cercado e nem o tempo todo fora do cercado. Se você tiver o tempo todo fora do cercado, você vai morrer. Se você tiver o tempo todo dentro do cercado, você também vai morrer. A ovelha precisava ir ao pasto para se alimentar e ter vida. E a ovelha precisava estar dentro do aprisco para ser protegida e para ter vida. O tempo todo dentro do aprisco
morre de fome. O tempo todo fora do aprisco, morre a sua própria sorte. E Jesus diz que Ele não é apenas essa porta de entrada para a salvação, mas Ele é, na verdade, aquele que pode dar a plenitude da vida, e você precisa o tempo todo passar por Ele para ter essas coisas. Você precisa passar por Ele para poder ter esse cuidado, ao mesmo tempo que você precisa ser conduzido por Ele aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, para poder ter vida. E aí então nós chegamos ao versículo de número 10, porque a cena imagética mais uma vez preparou o palco para o contraste. Versículo de número 10. O diabo, não é o diabo, eu sei, você ouviu o tempo todo esse versículo dizendo que aqui é o diabo que veio matar, roubar e destruir. Textualmente, apesar dele estar por trás de todas essas coisas, o texto não diz que é o diabo, tá? É o ladrão, e o ladrão aqui é dentro do contexto. Tá? A gente já viu muita pregação e talvez você já disse muito esse versículo, né? Ele não está na versão aqui. O ladrão, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Os assaltantes, eles estão apenas sendo conduzidos por motivos egoístas. Eles não querem o bem das ovelhas. Eles querem atacar o rebanho, eles querem matar o rebanho, eles não estão preocupados com a segurança, com a salvação. E Jesus diz, eles são assim, mas eu sou diferente. A minha preocupação é para com o bem das ovelhas. O que eu quero é salvá-las, protegê-las, levá-las em segurança até a presença do Pai. Todos os demais conduzem as ovelhas para lugares que não são seguros, mas Jesus diz, eu sou diferente. E aqui a gente encontra aquele velho pastor, já apresentado há muitos anos. Há muitos anos. O pastor do Salmo 23 é Jesus. É Jesus. Ele é o bom pastor, aquele pastor que conduz as suas ovelhas para pastos verdejantes e águas tranquilas. E essa é uma maneira proverbial de dizer e insistir que somente por meio dele você recebe vida. Somente ele é uma fonte de conhecimento de Deus. Somente ele é uma fonte de nutrição espiritual. Somente ele é a base de segurança espiritual. Somente ele. E por que ele está enfatizando tanto esse aspecto de ser o único salvador do mundo, o único que pode dar vida plena no mundo, o único que pode trazer segurança, bem-estar, shalom ao mundo? Ele mesmo disse, de fato, vieram outros pastores antes de mim. No entanto, esses não eram verdadeiros pastores. Eles não eram verdadeiros pastores. Sim, alguns líderes se levantaram, a ideia de pastor aqui tem tudo a ver no Antigo Testamento com a ideia de conduzir o povo, de liderar o povo. E ele está dizendo, é verdade que alguns líderes se levantaram, e eles prometeram que conduziria a nação de Israel para pastos verdejantes, para águas tranquilas. E eu posso nomeá-los para vocês. E eles sabiam de quem Jesus estava falando, talvez os saduceus, que se apegaram à tradição, e dizendo que nessa tradição havia a verdadeira vida. Talvez então os fariseus que queriam aplicar a lei cada vez mais de forma precisa, e dizendo, aqui está a plenitude da vida. Talvez ainda os helenistas que estavam tentando modernizar a fé, e dizendo, aqui está o caminho, aqui está a verdadeira vida. Talvez os herodianos que se aliaram ao poder militar de Roma e disseram, nós vamos então ter a verdadeira vida, o verdadeiro reino vai ser instaurado. Ou ainda talvez os zelotes que estavam prontos para uma revolução, prontos para pegarem as armas e instaurarem o reino de Deus. E Jesus disse, eles vieram antes de mim, eles prometeram todas essas coisas, mas eles não são o bom pastor, porque no final das contas,
Eles vieram apenas para matar, roubar e destruir. E o mundo hoje ainda procura os seus redentores. Sim, os seus salvadores da pátria. Há vozes religiosas, políticas, econômicas dizendo: venham a mim, sigam-me. Vocês vão desfrutar finalmente da verdadeira vida que vocês querem, da verdadeira paz, do verdadeiro bem-estar, da estabilidade econômica, do conforto necessário para a vida. Sigam-me e vocês terão todas essas coisas. E nós chamamos esses grupos de maneiras diferentes. Nós dizemos que eles são os republicanos, os democratas, os socialistas, os capitalistas, os de livres comércios, os defensores dos direitos humanos, os ativistas, os guardiões dos valores das famílias, os novos monarcas. É verdade, gente, que porque toda a verdade é verdade de Deus, e por causa da graça comum, alguns desses se aproximam mais da verdade do que outros. E que de certo modo podem até mesmo ter o nosso apoio. Mas deixe-me dizer uma coisa. Você não pode descansar nessas ideias. E colocar a sua segurança nessas coisas. E colocar a sua esperança nessas coisas. Como você pode colocar nesse pastor. Nesse pastor. Sabe por quê? Como disse o Dr. Carson, a prova disso é que as vozes estão sendo ouvidas e só muito tarde fica sabendo que eles confiscaram descaradamente propriedades privadas, porque eles vieram apenas para roubar, cruelmente oprimiram a vida humana, porque eles vieram apenas para matar. Atacaram tudo que é valioso, porque eles vieram apenas para destruir. No final das contas, a gente sempre está se decepcionando com todos esses salvadores da pátria. Porque no final das contas, eles se apresentam mais como salteadores, assaltantes, do que como pastores. Como eu disse, por causa da graça comum, e porque toda a verdade é verdade de Deus, alguns se aproximam mais daquilo que é o reino de Deus, de algum dos seus valores, mas não dá para descansar, não dá para descansar nos braços de nenhum deles. Só que nós temos outros senhores também. O presbítero Aldo já orou, pedindo a Deus que nos livre desses outros líderes, que nós também submetemos às nossas vidas. São os ídolos do nosso coração. Eles também vivem prometendo vida. E disse Paul Tripp que o maior perigo desse lado da eternidade é de fato a morte fingindo ser vida. E eu já disse isso, né, em um outro momento, mas gostaria de relembrá-lo novamente, que você pode assistir à televisão, por exemplo, e você verá que o adultério é retratado como sendo vida, e naturalmente um momento de desejo sexual, ou até mesmo um ato de sexo ilícito, vai parecer vida revigorante. Pode parecer vida na sua plenitude, mas o adultério é um investimento cruel para a alma, para o corpo e para a família. Veja, por exemplo, os bens materiais. São vendidos para nós como sendo o poder de dar a vida, de dar o conforto, de dar finalmente a segurança que nós tanto buscamos e queremos. Mas o materialismo também atrofia a nossa alma e termina em quê? Na morte. Na morte. Porque no final das contas, os ídolos do nosso coração, como qualquer outro senhor que nós venhamos nos submeter, que não seja Jesus, veio para matar, roubar e destruir. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que lidar com essa grande realidade. Não se iluda, não se iluda, disse Jesus. Chegamos ao terceiro e último ponto. A singularidade do pastor.
agora é nos apresentado dos versículos 11 até os versículos de número 18. Agora o pastor, ele é claramente adjetivado. Ele diz: eu sou o bom pastor. A palavra grega kalos, ela pode ser traduzida como a NVI fez, bom. Mas ela pode ser mal entendida quando nós não olhamos para a essência dessa palavra. Porque quando a gente olha para a descrição de Jesus como bom pastor, a gente pode pensar em um primeiro momento que ele é bom porque ele faz algo, ele age com bondade. Ele não é um pastor cruel, e o contexto apresenta isso. Então, ele é um bom pastor no sentido de querer aquilo que é bom para as suas ovelhas. Isso é verdade, mas essa não é a ênfase aqui. A palavra kalos, ela pode ser traduzida como nobre, ou como quis traduzir um comentarista, como sendo o ideal. E o pano de fundo aqui é, sem dúvidas, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os líderes do povo, como eu disse, nós lemos na liturgia, eles eram apresentados como sendo o pastor, aquele que cuida. Só que a gente viu lá em Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 23, que esses pastores não estavam liderando bem o seu povo. E por essa razão Deus disse que Ele mesmo desceria para liderar o seu povo. Faria isso em um primeiro momento através de Davi. Deus está dizendo: eu mesmo vou descer para cuidar do meu povo. Porque eu estou cansado de entregá-lo a pastores que não cuidam bem das minhas ovelhas, que não querem o bem das minhas ovelhas, que estão tomados por questões egoístas. Eu vou descer para cuidar do meu próprio povo. E aí, se você for olhar, tanto Jeremias quanto Ezequiel o tempo todo diziam: Deus virá, Deus virá, Deus virá, Deus virá. E o que nós temos aqui? É Jesus. Agora ele diz: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Quando Jesus disse: eu sou o pastor ideal, Ele está dizendo: eu sou o próprio Deus que veio ao mundo para cuidar pessoalmente do seu rebanho. Eu sou o pastor ideal. Eu sou aquele que os servos do passado não deveriam ser, mas não foram. Mas eu vim para cuidar de vocês. E o bom pastor, isto é, o pastor ideal, ele tem uma missão que é muito dura. O pastor ideal, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Não pense aqui que ele é um pastor corajoso, tá? A gente está indo para o deserto, nós vamos fazer lá o cercado, vamos colocar os espinhos, mas vamos fazer de tudo necessário para não dar nada errado e para voltar em segurança para casa, tá? Ele não é um pastor que reúne a família, diz isso, são há uns 3 dias, porque eu preciso ir para bem longe, onde tem bastante grama, onde tem bastante água, vai ser difícil, mas eu vou fazer de tudo. Tudo que for necessário para a proteção pessoal, eu vou fazer para voltar. Mas vocês sabem que pode ser que eu não volte. A gente não sabe como é a vida no deserto. Não. Apesar disso ser uma realidade entre muitos pastores, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: é necessário que o pastor ideal faça uma coisa para o bem das suas ovelhas. É necessário que ele morra. E eu vou fazer isso. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dará a sua vida por suas ovelhas. E ele morrerá. Cruz é importante demais no Evangelho de João. E ele vai dizer que essa morte, então, ela é altruísta, porque ele voluntariamente se entregou por suas ovelhas. Ela é sacrificial, porque não é só por elas, é no lugar delas. Isaías 53 está aqui sendo descrito. Ela é limitada porque é apenas pelas ovelhas. Ele não morre por todo o aprisco.
Ele morre pelas ovelhas que estão naquele aprisco, que são ovelhas dele, que ele conhece. E essas ovelhas também o conhecem ou o conhecerão pessoalmente. E aí então ele fala tudo isso para apresentar o contraste. Veja, versículo de número 12, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Por essa razão, quando ele vê o lobo, quando ele vê que o lobo vem, ele abandona as ovelhas, ele foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus está contrastando o seu amor sacrificial pelo seu povo, pela atitude dos líderes, dos empregados, que são como assalariados, que estão preocupados mais com a sua própria pele do que com o bem das ovelhas. E eles ainda querem dar a lição de moral para Jesus. Ele diz, versículo 14, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você consegue entender o que Jesus está dizendo aqui? As ovelhas conhecem, ouvem a voz de Jesus. E isso é o que as conduz para a vida, para longe do perigo. E é incrível como as pessoas hoje, elas estão ouvindo outras coisas que não a voz de Jesus. Eu não consigo entender como a gente pode se reunir em um dia como esse de domingo para adorar a Deus sem Cristo. Para cantar música que não fala de Cristo. Como alguém pode se levantar em um púlpito para pregar e alimentar as ovelhas sem Cristo? Como pode haver um aconselhamento que não passe por Cristo? Tudo isso é outra voz, e não a voz de Cristo. A voz que as ovelhas precisam ouvir é a voz de Cristo. E as ovelhas precisam estar atentas para discernir entre as vozes que são ditas nos dias de hoje. Porque como foi apresentado na ilustração logo no início, uma das estratégias do falso pastor que não quer o bem da ovelha é se fingir de verdadeiro pastor. E ele fica lá imitando. E talvez algumas ovelhas mais novas se veem tentadas, confundidas em ouvir essa voz e seguir essa voz. Jesus continua, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe de quem Jesus está falando aqui? De você. Sim, de você. Ou tem aqui algum judeu? Algumas ovelhas do Senhor não era daquele aprisco, não era do judaísmo tradicional. E ele haveria de chamar essas ovelhas através do ministério dos discípulos. E aqui está você, a quem ele se relaciona, a quem ele conhece. Versículo 17, por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta é a ordem que eu recebi do próprio Pai, ele disse. Ele disse que ele tem essa autoridade para dar a sua vida pelas ovelhas e para tomá-la. Ele não é apenas um mártir, ele é aquele que tem o poder sobre a vida, e ele vai ilustrar isso dizendo assim: Lázaro, vem para fora. E há um teólogo que diz que é bom que ele tenha chamado essa ovelha também pelo nome, porque se ele dissesse vem para fora só, talvez viria todo mundo, porque ele tem um poder sobre a vida, e ele vai dizer, eu vou mostrar para vocês como eu tenho um poder sobre essa vida. E o capítulo de número 11, o capítulo seguinte, é o momento que ele diz, Lázaro, vem para fora, porque eu tenho o poder de dar e de tomar. E eu fiz isso para que eu pudesse conhecer a vocês, e vocês me conhecessem. Agora tem uma coisa aqui que não dá tempo mesmo de trabalhar, mas é belo nesse texto. Porque ele diz que a maneira como ele conhece o Pai, e o Pai conhece a ele, é agora a maneira que ele conhece o seu rebanho.
e o seu rebanho também conhece a Ele. Você não entendeu a profundidade disso aqui. Você sabe o que é ser conhecido plenamente por Cristo e ter o privilégio de conhecê-lo profundamente, na mais profunda intimidade? Sabe o que é isso? A gente vai pensar um pouco sobre isso, mas antes, deixe-me dizer 3 coisas. Primeira, como bom pastor, Jesus Cristo é o padrão supremo para todo pastoreio e para todo pastor. Para todo pastoreio e para todo pastor. Nós devemos cuidar do rebanho de Cristo como Ele cuida do seu rebanho. Nós devemos estar dispostos a sofrer pelo rebanho de Cristo como Ele está disposto a sofrer pelo seu rebanho. Nós devemos amar o rebanho de Cristo como Ele está disposto a amar o seu rebanho. Nós devemos cuidar das ovelhas que são fracas, que estão cambaleando, como também Cristo cuidou do seu rebanho. E aí Pedro diz o seguinte na sua carta: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, ele diz, mas como exemplos do rebanho. E quando se manifestar o supremo pastor, o bom pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Deixe-me dizer uma coisa. Aos pastores que estão nos ouvindo aqui e que ouvirão pela internet esse sermão, nós precisamos cuidar do rebanho de Cristo como Ele cuidou. Aos meus colegas presbíteros e diáconos que também são pastores da igreja, vocês precisam cuidar do rebanho de Cristo da maneira como nós acabamos de ver. Aqueles que pretendem servir ao Senhor no pastorado do rebanho dessa igreja local. Sim, em breve nós teremos que ter novas eleições. Se você não está disposto a cuidar do rebanho de Cristo, como Ele cuidou desse rebanho, decline o seu nome. Decline o seu nome. Por mais indicações que você tenha, decline o seu nome. Agora, se você aceitar concorrer e de fato você ser eleito, então pastoreie o rebanho de Cristo como Ele pastoreou, estando disposto a se desgastar pelas suas ovelhas e até mesmo a morrer por cada uma delas. A segunda coisa é que, de fato, o reino de Deus não é o que você sabe, mas o que você conhece. Essa semana li uma história. 2 homens foram chamados em uma grande sala, para um grande auditório, para poder recitar o Salmo de número 23. Então um orador treinado e também ator se colocou de pé e foi o primeiro a falar ao público. E ele, com a sua entonação bela, ele recitou o Salmo 23. E ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para as águas de descanso, refrigera a minha alma. E ele começou a dizer o Salmo 23 inteiro. Quando ele sentou, a plateia ficou de pé e o aplaudiu por mais de 1 minuto, dizendo: fale de novo, fale de novo. Eles se assentaram no comando de quem dirigia a cerimônia. Veio o segundo, era um senhor. Ele se colocou de pé, abriu a sua velha Bíblia e ele leu o Salmo 23. E quando ele terminou de ler, a plateia estava em silêncio, em um sentimento de devoção e oração. Aquele silêncio e aquela devoção foi quebrada pelo primeiro,
E ele disse: talvez eu consiga discernir o que nós acabamos de ver. A diferença entre o meu discurso e do meu velho amigo aqui é que eu conheço o Salmo e ele conhece o pastor. Eu conheço o Salmo e ele conhece o pastor. Não precisa ser historiador nem ser treinado para poder saber que de fato, não havia pessoas melhores e que conheciam mais o Antigo Testamento do que os judeus. Não precisa ser conhecedor do Antigo Testamento e nem da história judaica para saber que eles eram capazes de recitar passagens inteiras de cor do Antigo Testamento. Eles conheciam a lei. No entanto, o reino de Deus não é sobre o que você sabe, mas a quem você conhece. Jesus. Jesus. A palavra conhecer no Novo Testamento, ela está carregada de questões ligadas ao Antigo Testamento, de conceitos hebraicos. E tem a ver com conhecer com intimidade, com se relacionar, não apenas conhecer por saber. Isso porque Jesus Cristo não é uma ideia, Ele é uma pessoa que você se relaciona. E essa é a razão pela qual um dia Ele vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, ou faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Nunca os conheci. O reino de Deus não é sobre saber, é sobre conhecer. É importante saber muito sobre Deus, é importante até mesmo estudar muito teologia, sim, é muito importante. Mas o reino de Deus não é o que você sabe, é quem você conhece, Jesus. É necessário conhecer a Jesus, e é necessário ser conhecido por Jesus. Finalmente, não há nada mais importante na vida do que conhecer a Jesus. E eu sei que você sabe disso, e eu sei que você pode achar isso até uma ideia muito simples. Mas a razão pela qual a gente volta a esse tema o tempo todo é porque, na prática, isso não é uma realidade na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo disse: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Ele diz: mais que isso, eu considero como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E ele diz: e todas as coisas que eu perdi, eu considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Ele diz: para mim, todas as outras coisas eu considero como perda, quando o assunto é conhecer e progredir a conhecer a Cristo. Os valores foram invertidos no que tange ao que o Paulo acabou de dizer, porque as pessoas trabalham muito e elas não têm tempo de conhecer a Cristo, estudando a palavra e participando das atividades da igreja que conduz a esse conhecimento de Cristo. As pessoas estão mudando de países e muitas vezes motivadas por conforto, e elas vão para lugares que são difíceis de crescer no conhecimento de Cristo, porque não há boas igrejas por lá. Então muitos estão de fato alcançando a vida boa, pastos verdejantes, águas tranquilas nesse mundo, mas não me surpreenderia se alguém me dissesse um dia que muitas dessas pessoas perderam a grande oportunidade de ainda nesse mundo crescerem no supremo conhecimento de Cristo Jesus. No supremo conhecimento de Cristo Jesus. Não há nada mais importante na vida do que conhecer a Cristo depois que você é conhecido por Ele. Mas nós somos tão tolos que a gente quer amar tantas outras coisas. Por isso eu queria que você ficasse de pé. Vamos encerrar cantando esse cântico.
que fala dessa verdade. Pense nisso durante a semana. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor.